Oi, gente. Lula vinha sendo criticado nas redes por adversários políticos por não ter falado muito ainda sobre a suspeita de corrupção do Bolsonaro no caso da vacina, e também por faltar um posicionamento mais enfático em relação ao impeachment, embora eu já tenha analisado aqui em vídeos passados que ele sempre se declarou favorável ao impeachment por uma série de motivos, assim, simplesmente avaliava que a probabilidade do impeachment acontecer tendo Arthur Lira na presidência da Câmara era uma probabilidade muito baixa, não é algo que provavelmente iria acontecer. Eu já analisei isso em vídeos anteriores, mas agora ele se posicionou sobre a suspeita de corrupção e eu vou trazer essa reportagem da Folha de São Paulo e fazer alguns comentários. Hoje ainda sai um outro vídeo às 3h30 da tarde, ou 4 horas, eu ainda não defini o horário, pode ser 3 horas. E aí vocês fiquem de olho nesse outro vídeo meu, que eu vou falar de política americana, não é? Vou falar de uma polêmica antiga, mas que vai ter uma explicação por que eu vou estar retomando ela, não é? Então vamos lá. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva quebrou o silêncio e afirmou que se as denúncias das irregularidades na compra de vacinas forem verdade, a CPI pode pedir ao STF a interdição do presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que o Haddad e o Rui Falcão, e eu já fiz vídeo sobre isso, estão querendo forçar, através do STF, o Lira a abrir um processo de impeachment. Então, com a ação contra o Lira, eu já falei sobre isso em um vídeo anterior. Se for verdade, as denúncias de corrupção na compra das vacinas e as denúncias em relativas ao gabinete paralelo, se for verdade todas essas coisas que estão falando contra o governo e contra os ministros do governo, eu acho que a CPI pode pedir para a Suprema Corte a interdição do Bolsonaro ou pode, com base no relatório da CPI, mais um pedido de impeachment, lançar mais um pedido de impeachment, disse o petista ao jornal O Liberal do Pará em entrevista publicada nesse sábado. Bem, vocês podem estar se perguntando, mas por que Lula está sendo tão cauteloso? Se for verdade, bem, esse tipo de cautela é semelhante à cautela que eu tenho aqui quando eu digo as evidências são fortes, isso está sugerido, a gente evita, e aí eu falo de todos os comunicadores públicos, seja um pequeno influenciador, um médio influenciador como eu, seja um político, evita afirmar que a pessoa é corrupta, que a pessoa cometeu crimes, porque você abre o espaço para ser processado por calúnia quando você afirma. Então ele bota o se for verdade como uma proteção jurídica, do tipo, se alguém acusar ele de calúnia, ele está dizendo, olha, mas eu disse se for verdade. Eu não estou afirmando com certeza absoluta. Da mesma forma, eu uso provavelmente, os indícios parecem sugerir nessa direção. Esse elemento de incerteza, mesmo quando você está pesando as evidências, ele se dá como uma proteção jurídica, o que é absolutamente compreensível, né? Desde que a comissão avançou sobre as suspeitas de corrupção no governo Bolsonaro, Lula vinha se mantendo em silêncio em suas redes sociais sobre o caso da Covaxin ou o relato de pedido de propina revelado pela Folha. O fato tem sido explorado por adversários do petista, né? O Ciro Gomes, por exemplo, tem criticado bastante isso, né? Como o deputado Kim Kataguiri, né? O movimento cresceu na quarta-feira quando a hashtag Lula sumiu alcançou o ranking de assuntos mais comentados no Twitter. O pessoal insinuando que Lula não estava falando nada porque ele se favoreceria da polarização com o Bolsonaro. Essa é a tese, né? Então, assim, ele quer deixar o Bolsonaro lá sangrando para se beneficiar disso. Essa é a tese que esses adversários políticos do Lula estão avançando, né? Eu já analisei isso em vídeos anteriores, eu não vou repetir a minha análise, né? Naquele dia foi protocolado o super pedido de impeachment, que reúne setores da esquerda e da direita. A falta de manifestação de Lula foi lida como parte da estratégia, como eu disse, de que em vez de apoiar a remoção, trabalhar para desgastá-lo até 2022, desculpe, e vencê-lo nas urnas, como indicam as pesquisas atuais, que ele estaria na frente. Tem gente que questiona as pesquisas, não vou falar sobre isso nesse vídeo. Mas no final do dia, Lula tweetou sobre o super pedido de impeachment, mas ainda mantinha silêncio sobre a parte da suspeita de corrupção. E ele disse sobre o super pedido de impeachment, claramente se posicionando favorável.
Parabenizo as forças de oposição a Bolsonaro e os demais movimentos sociais que conseguiram unificar os mais de 120 pedidos de impeachment para pressionar o presidente da Câmara, né, o Arthur Lira. Espero que as manifestações de rua convençam o presidente da Câmara a colocar em votação. Então aí ele uniu duas coisas. Ele uniu o super pedido de impeachment, já se posicionando, uma coisa que ele já tinha sido cobrado muitas vezes, né? E uniu também a coisa das manifestações de rua contra o Bolsonaro como elementos que podem se unir para pressionar o Arthur Lira. E, vale lembrar, existe a ação movida pelo Haddad e pelo Rui Falcão, também buscando pressionar o Arthur Lira a aceitar um dos pedidos de impeachment, para colocar esse pedido em avaliação e votação, né? Por volta das 5 horas, estavam em andamento ou já haviam terminado as manifestações aí nas várias capitais, né? Cidade do interior de São Paulo e tal, também registraram atos, aqui imagens dos atos, né? Bem, acho que esse posicionamento já era meio que esperado. E eu sempre disse, em meus vídeos anteriores sobre o assunto, que me parecia absolutamente claro, pelas entrevistas que Lula tinha dado, que o posicionamento dele era simples. Ele era, sim, a favor do impeachment, é a favor do impeachment, mas vê a probabilidade disso acontecer com o Arthur Lira na presidência da Câmara como baixa. Não é algo provável, porque o Arthur Lira já deu várias declarações que é contrário a isso. Até por isso que o Haddad e o Rui Falcão iniciaram aquela ação que busca pressionar o Arthur Lira no seguinte sentido: se o STF, pelo menos foi o que eu conheci, entendi da ação, e se tiver algum advogado nos comentários que quiser me corrigir, esteja à vontade. Mas a ação que o Haddad e o Rui Falcão estão movendo, ela basicamente diria o seguinte: se o Arthur Lira não colocar um daqueles pedidos de impeachment em votação, ele vai ser responsabilizado por omissão, por tudo, enfim, por ele estar sendo atuando de forma incompatível com o cargo, de forma não republicana e tal. E ele poderia ser responsabilizado, então ele vai ser forçado a colocar um dos pedidos de impeachment em votação, caso o Supremo Tribunal Federal acate a ação movida por Haddad e por Rui Falcão. Bem, o posicionamento do Lula aqui não é surpreendente para mim, é mais ou menos o que eu esperava, e nós vamos aguardar nas próximas semanas, nos próximos dias, toda a pressão que está acontecendo para o impeachment. A pressão está realmente aumentando. E, por um outro lado, eu vejo uma movimentação do Bolsonaro, e já falei sobre a reportagem da revista Piauí, posso até fazer um vídeo sobre ela para amanhã, indicando que Bolsonaro, vendo essa movimentação por um lado, ele já estaria se movimentando pelo outro, pensando em um golpe, o que é preocupante, assustador, diria até. E ele quer mover o baixo oficialato, né? E não necessariamente as cúpulas das Forças Armadas. Difícil avaliar se as Forças Armadas apoiariam ou não isso nesse momento. Eu torço para que não, obviamente, torço para que as Forças Armadas estejam do lado da democracia, do respeito às instituições democráticas, mas essa torcida, essa esperança, é uma esperança que a gente, num país com a história do Brasil, a história de autoritarismos, a gente nunca fica totalmente tranquilo, e eu entendo a insegurança das pessoas e a fragilidade das nossas instituições nesse momento em que nós vivemos. Me parece que o apoio popular para esse tipo de intervenção pertenceria a uma pequena minoria da população, mas é importante saber também como é que se posicionam as Forças Armadas, né? Isso também seria uma coisa muito importante de saber nesse momento. Sobre o posicionamento de Lula, me parece que é apenas a confirmação daquilo que eu tinha dito em vídeos anteriores. Fiquem ligados para o meu outro vídeo de hoje. Se vocês gostam do que a gente faz aqui no canal Nova Máquina do Tempo, se inscrevam, dêem um like, compartilhem. Eu sou André Teixeira Jacobina. A gente se vê em breve em um outro vídeo. Tchau, tchau, gente.